Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez sobre a sua vida nesse dia de hoje. Amém? Seja muito bem-vindo ao canal Palavra e Psicologia. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o link, compartilhe os vídeos, as mensagens e seja você também um propagador do Evangelho do Reino de Deus. Amém, amado? Meus amados irmãos, o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nesse dia de hoje é algo sobre o confiar em Deus. Tenho percebido nos dias de hoje o quanto tem sido fácil para as pessoas se angustiarem tanto com outras pessoas como com situações diversas. Meditando sobre o Salmo 4, Davi começa este salmo dizendo: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. E o que é a angústia, né, amados? É um estado de ansiedade por algo ou por alguém, né? Uma inquietude, um sofrimento ou um tormento também, né? Causado por algo ou por alguém. Se olharmos um pouquinho para a vida de Davi, desde a sua juventude, Davi era uma pessoa sofrida, rejeitada, criticada, muitas vezes solitária ou na companhia das ovelhas do seu pai, né? Porque ele era pastor de ovelhas, ou às vezes também em más companhias de lobos, leões e ursos, como nós conhecemos na sua história. E então eu te pergunto, né, amados, em relação à angústia que eu mencionei anteriormente, qual a probabilidade de eu e você estarmos vivenciando ou passando por ela agora, neste exato momento? Só para exemplificar, no auge da pandemia, você pegou Covid? Se não, o quanto você se preocupou em pegar? Qual o nível de ansiedade que você ficou? E quando você precisava ir ao mercado ou entrar em algum estabelecimento onde havia uma aglomeração maior de pessoas? E se você pegou o Covid? O quanto também se preocupou com o resultado final? Se morreria ou não, se entubaria ou não, se ficaria alguma sequela da enfermidade ou não. Mas e hoje, outubro de 2023? O quão inquietos ficam um pai ou uma mãe onde o filho está servindo na guerra de Israel, por exemplo? Ou quanto ficamos inquietos quando um familiar está numa cirurgia delicada e difícil, que o tempo passa e nenhuma notícia, né, chega por parte da junta médica que está ali operando e está cuidando ali daquele ente querido? O quanto sofremos quando a empresa que nós trabalhamos, né, esteja passando por uma reestruturação e já não temos mais certeza se amanhã teremos emprego ou não. Então, né, amados, tudo o que falamos até aqui está direto ou indiretamente ligado à angústia que Davi começa dizendo no Salmos 4, verso 1. Ou seja, né, amados, só mudam as circunstâncias e a época, porque o conceito da angústia, da preocupação, da ansiedade é o mesmo. Só as situações que mudam e as pessoas que mudam dentro dessas situações. E o que me chama atenção, né, na vida de Davi é que ele somente diz: me tens aliviado, porque ele realmente confia que Deus o ouve quando ele clama. Não está descrito no texto, mas para mim é um ciclo sem fim que acontece na vida de Davi. Ou seja, Davi por algum motivo se angustia, clama ao Senhor, Deus o ouve e o livra. Novamente Davi se angustia, clama ao Senhor, o Senhor o ouve e o livra. E assim eu percebo que acontece repetidas vezes. E por que eu digo que é um ciclo na vida de Davi? Por exemplo, quando ele enfrenta um leão, depois quando ele enfrenta um urso, quando enfrenta o gigante Golias, quando enfrenta outro gigante, Isbibenob, também guerreiro descendente dos filisteus, quando tem que sair às pressas de Jerusalém por causa de Absalão, seu filho, e muitas outras situações que não tem como citá-las todas aqui, né, amados? Então perceba que Davi passa por todas essas angústias na família, com os inimigos, no trabalho, cuidando das ovelhas, servindo a Saul no palácio e por fim, né, na sua família com os filhos, esposas, mas que apesar de tudo isso, algo que realmente Davi tem toda
convicção é que o Senhor o ouve. E ele deixa isso muito claro nos versos 1 e 4 do Salmos 4. Então, irmãos, eu já disse em outros vídeos anteriores que o que ficou registrado na palavra de Deus, muitos ensinamentos, foram para as igrejas ou povos específicos daquela época. E até já ouvi pregadores dizerem que alguns ensinamentos e aplicações da palavra serviram somente para aquela época e não se aplica nos dias de hoje. E eu entendo e compreendo o ponto de vista, desses pregadores, mas eu tenho comigo, por que eu não posso olhar os erros dos outros no passado, como foi com o povo de Israel, por exemplo, em tantas situações, para que eu hoje não faça o mesmo e entristeça o coração de Deus? E por que hoje eu não posso olhar para as aflições e angústias que Davi, por exemplo, como nós estamos citando aqui, passou, e também o que ele fez, para ser socorrido por Deus, para que eu também possa fazer o mesmo? Se a própria palavra do Senhor diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, por que eu não posso usar as mesmas técnicas ou comportamentos que tanto Davi como tantos outros homens e mulheres de Deus fizeram para que o Senhor ouvisse o clamor deles, não é verdade? E por fim, amados, o meu incentivo a você hoje é olhar para os Salmos 4 e ver com os seus olhos espirituais o quanto Deus está disponível e acessível a nós. Seja insistente, perseverante no clamor a Deus pela sua angústia, porque Davi diz e afirma ainda no verso 1 que Deus é um Deus de justiça e Ele ouve o meu e o seu clamor. Mas eu sei também, amados, que tem dias que a angústia, a preocupação, ela está assim forte, desestimulante, difícil até mesmo para orar, para falar com Deus, para clamar a Deus, E que às vezes a impressão que a gente tem é que a gente não tem nem forças para orar, para tirar um tempo com Deus, para clamar, se prostrar ali diante do Senhor. Mas nós precisamos, amados, aprender com Davi, fazer como Davi fez, É apenas confiar no Senhor, como Davi confiou e foi surpreendido por Deus tantas vezes. Amém, amados? Então esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana, e se esse áudio agregou algum conhecimento, alguma reflexão para você, compartilhe esse vídeo com alguém que você goste, que você ame, aí um amigo, uma amiga, um parente, e seja você também um propagador do Evangelho através desses áudios, desses vídeos, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Que a graça, a paz, o amor do nosso Deus, as consolações do Espírito Santo possa te abraçar e realmente te fortalecer nesse dia de hoje, seja qual for a sua angústia, a sua preocupação, a sua ansiedade, pelo poder do nome de Jesus Cristo.